Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre Platão, esse grande filósofo, no tocante à ética e moral em Platão. Veja bem, segundo Platão, o comportamento ético, o comportamento moral, ele deve obrigatoriamente ser motivado pela razão. Não deve, em hipótese alguma, almejar a obtenção de prazer ou de evitação de dor, de punições. Não. Tá? Essas coisas devem ficar alheias ao verdadeiro comportamento ético e moral. Não deverá, isso aqui vai me dar prazer, isso aqui vai me dar dor, vou ser punido se fizer isso. Não. Não é isso, tá, a ética em Platão. Não pode ser motivado pelas sensações, pelas emoções. A decisão justa, porque, afinal de contas, ética e moral, a gente está falando de quê? De justiça, né? Então, a decisão justa deve ser pautada na razão. A base da ética é transcendente. Ela não está presente neste mundo aqui dos sentidos. Ela está além deste mundo que nós conhecemos. Ela transcende esse mundo. Então, ela é transcendente, pois o seu fundamento, ele não se encontra no mundo sensível, aquele mundo que você percebe por meio do seu paladar, da sua audição, da sua visão, do seu tato. Não, não é este mundo sensível. E sim no mundo inteligível, ao qual eu só tenho acesso por meio da minha razão, da filosofia, da dialética. É ali sim que eu vou encontrar o fundamento da ética e da moral em Platão. Por isso que é um fundamento transcendente. A base da ética em Platão é transcendente. O comportamento ético e moral, ele vai se igualar a ser virtuoso. Se eu sou virtuoso, porque eu tenho um comportamento ético, um comportamento moral. E por sua vez, esse ser virtuoso, essa ética, essa moral, ela vai estar intimamente vinculada à contemplação do bem, da ideia do bem. Ao conhecer as ideias perfeitas, as formas perfeitas, os modelos eternos, o filósofo há de se direcionar para o bem e também fazer o bem. Tá? Lembra, em Platão nós temos um mundo inteligível composto por ideias perfeitas, modelos perfeitos de cada coisa, e temos um mundo sensível. Há esse dualismo em Platão. E o filósofo, por meio da dialética, ele há de contemplar o quê? O mundo das ideias perfeitas. Tá? Por meio da razão, da dialética, da filosofia, ele há de contemplar o mundo das ideias, onde há uma ideia perfeita de cada coisa, do qual esse mundo aqui sensível não passa de meras sombras, cópias das ideias ali presentes. O mal, por sua vez, não existe em concretude. Não. Tá? O que nós temos é a ausência do bem. Tá? É diferente. É que nem a escuridão. A escuridão não existe em completude. O que você tem é a ausência da luz. Porque quando eu ponho luz no ambiente, a escuridão vai embora. Então não existe a escuridão, só existe a luz. Não existe o mal, só existe o bem. Quem pratica o mal, portanto, porque vocês vão ver pessoas praticando o mal. Você vai, Silvério, você está dizendo que o mal não existe, mas fulano, beltrano, ciclano pratica o mal. Tá bom. Mas quem pratica o mal, segundo Platão, o faz por ignorância do bem. Da mesma forma que as sombras, elas só existem por ausência da luz do sol. Tá? Ou de outra luz. Se você tiver luz, a sombra vai embora. Se você contemplar a ideia do bem, o mal vai embora. Então, quem pratica o mal faz por mera ignorância do que é o bem. Tá? Decorrente de se encontrar em um mundo de sombras, de escuridão. Tá? Você acha que quem pratica o mal o faz realmente por ignorância do bem? Por estar somente em volta de sombras? Mas caso ele conhecesse o bem, ele obrigatoriamente, ele ou ela, faria o bem? Eu quero saber a tua opinião. Deixa esse teu comentário aí. É interessante, quero saber o que você pensa a respeito. Aproveita e se inscreve no canal se você estiver gostando. Mas vamos prosseguir. O processo de tomada de consciência sobre o que é a verdade,
sobre o que é o bem, se dá por meio da razão. É um processo racional. E tem como método a dialética, ou se formos a Sócrates, a maiêutica, que é o parto das ideias. Dialética, veja, se opõe à retórica. Dialética é o discurso curto, a retórica é o discurso longo. A retórica visa o convencimento. Ela toca o dedo lá nas suas emoções, nas suas paixões, nos seus desejos. A dialética não, ela busca a verdade. Por meio da dialética, duas ou mais pessoas conversam. Conversam tentando encontrar o real significado das coisas, se aproximando do mundo inteligível, da verdade. Elas tentam se aproximar do mundo das ideias. No mundo das ideias, nós temos que a principal ideia é a ideia do bem, tá? E que as demais ideias, todas as outras ideias ali presentes nesse mundo inteligível, elas vão de participar da ideia do bem. Vamos lá. O que eu quero dizer é que cada uma das ideias tem um pouquinho dessa ideia do bem. Da mesma forma que quando você sai num parque, você vê uma árvore, ou você vê um laguinho, você vê um carrinho de pipoca, tá? Tudo que você está vendo ali, você está vendo por quê? Você tem o sol lá em cima iluminando. Então este sol lhe fornece luz para que você, com o uso dos seus olhos, consiga ver estas coisas. Então o sol participa de todas essas coisas que você está vendo, proporcionando o quê? Iluminação, sem o qual você não veria. A ideia do bem, no mundo inteligível, há de funcionar à semelhança do sol. Ela vai estar presente em tudo, tá? Por meio da razão, você consegue ver, por meio da razão, essas ideias perfeitas, mas a partir da iluminação proposta pelo sol. Então o sol participa de todas essas ideias. A ideia do bem participa de todas essas ideias. Estamos igualando o sol como fonte que ilumina o mundo sensível, a ideia do bem como fonte que ilumina o mundo inteligível. Sol e bem assim. Então veja, a luz do sol, ela vai ser semelhante à ideia do bem, que vai se igualar à verdade. Por sua vez, tanto a luz do sol, tanto a ideia do bem, há de iluminar e afastar as trevas que lhe impedem de ver uma árvore, que lhe impedem de ver um carrinho de pipoca, e as trevas da ignorância, que lhe impedem de ver a verdade. A alma, em Platão, tem muito a ver com o que ele entende por ética e moral. A alma, em Platão, ele é apresentada no livro A República e está tripartida. Por sua vez, a alma individual vai se associar à cidade ideal proposta por Platão. Vamos devagar. Eu vou dividir a alma em três. A racional, que é a única imortal, a irascível e a apetitiva. Ora, a alma racional está vinculada à minha cabeça. A alma irascível ao meu peito. E a alma apetitiva ao baixo ventre. Então, a alma da cabeça, que é a racional, é a alma que na cidade vai equivaler a quem? Ao filósofo, aos governantes. Tá? É a minha razão. Tá? E na cidade ideal do Platão, na República, cabe o governo da cidade aos filósofos. Por sua vez, a alma irascível, que é a alma do peito, ela há de representar o quê? A coragem. E ela vai estar presente na cidade ideal do Platão aos guerreiros, aos soldados. Já por sua vez, a alma apetitiva, ela vai ser a alma do baixo ventre, vai estar vinculada à preservação deste nosso corpo, à preservação da espécie por meio do sexo, à alimentação, à sobrevivência. Então veja, essa alma apetitiva que nos faz sobreviver com este corpo, ela vai estar vinculada na cidade ideal de Platão aos trabalhadores, aqueles que fazem todas as funções de quê? De manutenção, preservação, sobrevivência da cidade-estado. Ora, o Platão desta forma iguala o indivíduo com a sua alma tripartida à cidade. Tá? Da mesma forma que você tem uma divisão aqui da alma em três, você tem também a cidade dividida em três classes. Com isso,
e vamos chegar já na questão ética. Eu quero dizer o seguinte, que existem pessoas certas para determinadas atividades. Que certas funções são mais apropriadas para um tipo de pessoa. Ora, o soldado, o guerreiro, seria aquele que teria a alma do peito, a coragem. Então veja, a alma irascível. Já o governante da cidade deveria ser o sábio, o filósofo, deveria ter a alma da cabeça. Então eu tenho pessoas certas em funções apropriadas. Daí o que eu passo a ter? Eu passo a ter atividades executadas com excelência e perfeição. E no momento em que as atividades, o trabalho, o nosso trabalho, no momento que esse trabalho é executado com excelência e perfeição, eu tenho o quê? A virtude. Entendeu o pensamento de Platão? Tá? Para eu ter a virtude, tá, no meu dia a dia, na nossa cidade, eu preciso que todas as atividades, todo o trabalho que a gente faça, seja executado com excelência e perfeição. Ora, para isto ocorrer, eu preciso que as funções a serem desempenhadas ou sejam pelas pessoas mais apropriadas a essas funções, as pessoas certas para cada função. Tá? Se eu ponho tudo isso bonitinho, arrumado, então eu tenho uma cidade virtuosa. Tá? Eu tenho a virtude na sociedade. A virtude, pelo Platão, está vinculada a você realizar tarefas com excelência e perfeição. Agora, se eu realizo tarefas com excelência e perfeição na cidade, eu tenho que a justiça, passa a ter justiça social. Que, no entendimento de Platão, a justiça dentro daquela cidade. Tá? Que seria o quê? Realizar as tarefas com excelência e perfeição. A virtude implicando na justiça. E a felicidade, muito importante também para a questão ética, a felicidade, a minha, a sua felicidade, tá? Ela só pode ocorrer para o humano justo. O injusto, ele não é feliz. Para você ser feliz, primeiramente você precisa buscar e alcançar a justiça. O justo, quem é o justo então? Já que para eu ser feliz eu preciso ser justo. O justo é aquele que conhece a verdade. É aquele que contempla a ideia do bem. Notou como está tudo amarradinho no Platão? Então, essa é a ideia que o Platão tem de ética e moral. Procurei esquematizar para vocês. Olha, se gostou, deixa um comentário aí dizendo se gostou ou não e o que mais te chamou a atenção. Olha, muito obrigado pela presença até aqui e até mais.